Olá, meus irmãos, olá, meus amigos do Facebook. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês o melhor do Senhor Jesus, que é a sua palavra e que é a sua maravilhosa presença. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre o maior sermão de Cristo. Verdades profundas e poderosas que podem transformar a vida daqueles que ouvem, que escutam e que também praticam essas verdades. Sábado eu ministrei um pouco sobre o início do sermão de Cristo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 5. Como é poderoso, como é bom ouvir a palavra de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês o término deste início de sermão, que é as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa felizes. Jesus diz que feliz é aquele que cumpre esses princípios que ele ensina em sua poderosa palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco da palavra de Deus que pode transformar as nossas vidas, e assim ela faz quando nós damos espaço para que Jesus possa entrar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é transformar e salvar pessoas. Amém? E continua dizendo assim Jesus, versículo 6 do capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Note que Jesus, todo momento, ele vai usando figuras de linguagens e expressões para assim passar a sua mensagem para os seus ouvintes, e assim os seus ouvintes fiquem atentos ao que Jesus está falando. Jesus usa no versículo 6 uma expressão que todos nós conhecemos e temos: a fome e a sede. Todos nós, seres humanos, somos limitados. Nós temos limites e todos nós sentimos fome e sentimos também sede. E Jesus, conhecedor que é de todas as coisas, ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que tem fome não de pão e sede não de água, mas da justiça de Deus. Você deve saber muito bem que você consegue passar pouco tempo sem comer e sem beber. Quando nós passamos um bom tempo sem se alimentar, o nosso corpo tende a enfraquecer, a falir, a sentir fraqueza. É típico do ser humano sentir fraqueza quando não se alimenta. E nós sabemos que a sede é uma necessidade básica do ser humano, primordial do nosso corpo, que na sua maior parte é feito por água. Então nós temos necessidade de beber água e de se alimentar. Porque se você passa 5, 10 dias sem comer, ou até menos do que isso, você dorme mal, você conversa mal, você fica de mau humor, você não atende bem as pessoas, porque existe em você e em mim uma necessidade que não foi suprida. Mas quando nós nos alimentamos, assim nós saciamos a nossa fome e tudo vai bem. Você consegue dormir bem, você consegue ficar de bom humor, você consegue fazer melhor as coisas acontecerem. Jesus está usando
esta expressão que nós sentimos e que nós conhecemos: a fome e a sede. Só que a fome e a sede que Jesus está se referindo é fome e sede da justiça de Deus. Quando nós temos fome e sede da justiça de Deus, o próprio Deus se encarrega de nos trazer o alimento que precisamos para saciar a nossa fome. Quando nós saciamos a nossa fome, nós ficamos bem e tudo vai bem. Quando nós estamos satisfeitos, nós conseguimos resolver as coisas, elas conseguem fluir com mais clareza. E Jesus está dizendo: feliz ou bem-aventurado é aquele que tem fome e que tem sede de justiça. Mas qual é essa fome e essa sede de justiça que Jesus está se referindo? É ser justo. Ser justo como Deus é justo. Não no sentido de fazer justiça com as suas próprias mãos. Não é isso que Jesus está se referindo. Jesus está falando da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça que deve habitar em nós, que é amor, paz, longanimidade, compaixão, ser amoroso, ter fé, saber que em todo momento as coisas podem ser solucionadas, porque Deus está no controle de todas elas. Ter fome e sede quer dizer que nós temos que estar em constante busca pela presença de Deus, pela palavra de Deus e pelas coisas que agradam a Deus. Nós temos que ter esta fome e assim nós vamos conseguir ficar firmes quando nos alimentarmos do que Deus tem para nos dar. E tudo que Deus tem para nos dar, meus amigos, é muito bom. Porque só Deus pode dar coisas boas aos seus filhos. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Mais para frente vamos ver que Jesus diz assim: vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos filhos, e vosso Pai que está nos céus não vos dará muito mais a vós aquilo que vocês pedirem a Ele? Jesus, o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso. Você tem fome e sede de justiça? Você é uma pessoa que tem sede pelas coisas de Deus? Você é uma pessoa que tem fome pela presença de Deus? Eu quero lhe desejar meus parabéns, porque Deus, nesta noite, através da sua maravilhosa presença e palavra, está saciando você, saciando o teu espírito, a tua alma, com a palavra dele, que é maravilhosa e que preenche o vazio que existe no homem. Jesus, ele fala mais sobre as bem-aventuranças. Ele diz no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa que tem amor. Ser misericordioso é ser hospitaleiro, estar a todo momento tentando ajudar alguém ou ajudando alguém, estendendo a mão para o caído, dando ou liberando uma palavra de força, de ânimo para aquela pessoa, para que ela possa se erguer daquele chão, se levantar e viver firme na presença de Deus. Ser uma pessoa misericordiosa quer dizer que nós temos que ter compaixão, empatia, capacidade de se colocar no lugar do próximo ao ponto de sentir a mesma dor e a mesma alegria. Isso é ser misericordioso.
Você deve lembrar muito bem que não existe na Bíblia um exemplo de misericórdia, um exemplo de alguém mais misericordioso do que Jesus. Jesus, ele é extremamente misericordioso. E eis-nos aqui, vivendo pela misericórdia do Senhor. Jesus, ele é misericordioso e vemos isso em sua palavra, no Evangelho, segundo escreve João, capítulo 5. Um exemplo de misericórdia, aonde Jesus chega a um lugar chamado Tanque de Betesda, e ali existe um paralítico que há 38 anos estava enfermo, paralítico. Jesus chega para ele e lhe faz a seguinte pergunta: queres ficar são? O paralítico diz: não tem quem me lance na água quando o anjo desce para movimentá-la. Jesus então diz àquele homem: tu queres ficar são? E Jesus ele cura aquele homem que há 38 anos vivia enfermo, prostrado, no chão e humilhado. Jesus, com a sua misericórdia, ele enviou para aquele homem o socorro que ele precisava. E ele foi transformado por Jesus. Que exemplo de misericórdia que nós podemos ver nesta palavra. Jesus estendendo a mão para aquele homem que há 38 anos sofria com uma enfermidade que aos olhos dos homens e aos olhos talvez dele mesmo era insolúvel, mas Jesus chegou com a solução para a sua vida. Quem sabe você que está me assistindo agora é uma pessoa que está com um problema que aos seus olhos não pode ser mais resolvido. Aos olhos dos homens já foi condenado. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, ele pode mudar a tua vida. Ele pode e vai mudar a tua história se você crer, se você entregar a sua vida a Jesus. Qual é o seu problema, meu amigo? Qual é o seu problema, minha amiga, meu irmão? Eu não sei qual é ele, mas eu conheço um Deus que testifica da sua poderosa e maravilhosa presença através da sua palavra e do seu Espírito que está aqui. Assim como Jesus estendeu a mão para aquele homem, ele estende hoje para você e te diz: queres ficar são? Queres ter o teu problema resolvido? Queres ter a solução para a tua vida, para que você seja uma pessoa abençoada, curada, transformada? Jesus pode e Ele quer te dar a salvação. Um exemplo de misericórdia é quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Jesus chega na casa do homem, pecador, publicano, que é, assim, diga-se de passagem, rejeitado pelos judeus. Jesus entra na sua casa e pousa na sua casa e ele diz: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa, porque você também é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu, você também é filho da promessa. Hoje veio salvação na tua casa. Hoje Jesus quer te dar salvação, meu amigo. Hoje Jesus entra na tua casa e Ele quer que você seja uma pessoa melhor e transformada na sua presença. Bem-aventurado, felizes são os misericordiosos, os hospitaleiros, os compassivos, aqueles que estendem a mão, aqueles que têm compaixão do próximo. Esses alcançarão de Deus também misericórdia, porque o nosso Deus, ele está pronto. Ele sempre está pronto. Nós é que na maioria das vezes não estamos preparados para receber as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Jesus, ele continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque
eles verão a Deus. Felizes são aqueles que têm o seu coração limpo. Quando Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo, Jesus está se referindo aos sentimentos, às emoções, ao nosso sistema límbico que faz parte aqui do nosso cérebro, onde fica localizadas as emoções do ser humano, a nossa alma. Jesus está dizendo que todo aquele que escuta as suas palavras, que as pratica, que tem a sua vida transformada, regenerada, limpa, ele será feliz. Você que está com a vida manchada pelo pecado, pela sujeira, pela corrupção, pelo engano, pela mentira, eu quero te dizer que Jesus quer limpar você hoje. Jesus, ele quer entrar em você e fazer em você uma mudança que você não pode fazer, que homem nenhum conseguirá fazer jamais. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele te oferece uma regeneração, uma transformação, uma mudança que só ele pode fazer. Bem-aventurados, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma promessa de Jesus. Quando você aceita Jesus, você automaticamente recebe na sua vida a presença do Espírito Santo. Ele se encarrega de fazer em você a limpeza que você precisa para ver ao Senhor. Você já viu a Deus? Como que eu faço para ver Deus? É tendo um coração limpo, tendo uma alma limpa. Salmos diz que quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Bem-aventurados, meu irmão, é aquele que tem o coração limpo. Todo crente lavado e remido em Jesus Cristo consegue ver a presença do Senhor na sua vida, ao seu redor, através dos sinais que se manifestam a todo momento, em todo lugar. Nós conseguimos ver a Deus. Felizes são aqueles que têm o seu coração limpo, porque eles verão a Deus. Deus está esperando por você. E você está esperando o quê? Para ir ao encontro do Senhor. Há muito tempo Deus espera uma atitude sua. Há muito tempo Deus te espera. Ele quer limpar você, Ele quer se revelar para você. Assim como Ele se revelou para Paulo, que era um homem pecador, assim como eu, assim como você. Ele se revelou para Paulo e lhe fez uma promessa: tu irás sofrer pelo Evangelho, mas tu vais ser um grande vaso em minhas mãos. Falou para o profeta Ananias. Assim como Davi também teve promessas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha o seu coração limpo, porque ele queria o Espírito do Senhor na sua vida a todo custo. Deus poderia tirar de Davi o reino, o poder, o exército, as riquezas. Davi disse: só não tire de mim, Senhor, o teu Espírito, a tua presença. Assim temos que anseiar pelo Senhor, assim temos que ter esta fome, esta sede pelo Espírito de Deus. Anseiar pela presença do Senhor. Porfiar por entrar no céu, porque a porta é estreita, mas é satisfatório receber a recompensa depois, que é a vida eterna, paz em Jesus Cristo. Ter a sua alma limpa no Senhor significa ser feliz. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que vive feliz?
Jesus ele quer te dar felicidade. Não apenas alegria momentânea de você curtir, de você se divertir. Isso tudo é muito bom, mas Jesus quer que você permaneça feliz. Você é uma pessoa feliz? Eu quero te convidar a ser feliz. Jesus ele diz: felizes ou bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que têm misericórdia, são aqueles que têm o seu coração limpo. Jesus diz ainda mais em seu sermão: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que palavra poderosa! Jesus diz: feliz é aquele que é pacificador, porque ele receberá sobre si um título, um nome, Filho de Deus. Olha a importância de você ser pacificador, pacífico. O que significa ser pacífico ou pacificador? O pacificador é aquele que propaga a paz, aquele que espalha a paz, aquele que luta pela paz, aquele que vê alguém na guerra, alguém no sofrimento e leva para essa pessoa a paz que ela precisa, a paz de espírito que ela precisa. Bem-aventurado esta pessoa que espalha a paz, que leva sobre si o título de pacificador, porque ele será chamado Filho de Deus. Ser pacificador, meu amigo, é ter uma identidade. A partir do momento que eu assumo, que eu aceito ser pacificador, eu cumpro um princípio dito por Jesus e eu serei filho de Deus. Você deve conhecer alguém que o ambiente pode estar na maior tempestade, com ira, com discórdia, com confusão, com lutas, com brigas, mas quando ele chega, abre a boca, ele traz uma paz no ambiente que só pode vir de Deus. Essa pessoa se chama pacífica, pacificadora. E ela automaticamente é chamada pelas pessoas filho de Deus. Você é alguém que espalha paz por aí? Você é alguém que traz paz para a sua família, para a sua casa, para o ambiente onde você está vivendo, onde você anda? Você é uma pessoa pacificadora? Então você é filho de Deus. Porque o nosso Deus é chamado de Príncipe da Paz. O Deus da paz. É por isso que eu te digo, meu irmão, a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a sua família, sobre tudo que é seu. Bem-aventurado. Felizes são aqueles que cumprem os princípios estabelecidos por Jesus, porque eles serão recompensados, terão vida, galardão, recompensa, serão fartos, terão paz, serão chamados filhos de Deus, terão de Deus a misericórdia que eles precisam. As palavras de Jesus são muito boas, são maravilhosas, são transformadoras e ricas. Você precisa receber sobre você a paz de Deus. A paz que o mundo te oferece, ela é passageira e momentânea. Ela acaba, ela é vaidosa, ela se vai. Mas a paz que Deus te oferece é uma paz que permanece, é uma paz que fica, é uma paz que move, é uma paz que contagia. Por isso que aquele que espalha a paz é pacificador e será chamado filho de Deus. Deus quer que você seja chamado de filho. O que Jesus continua a dizer? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isso aqui é muito forte. Como é que alguém pode ser feliz sofrendo perseguição, sendo caluniado, sendo apedrejado, sendo
mal falado. Como que a felicidade pode estar em uma pessoa que é perseguida? É porque essa pessoa que é perseguida pratica a verdade. E todo aquele que pratica a verdade, ele é perseguido. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que aceita o Evangelho, que decide com toda a sua força e convicção mudar de direção, ele vai ser perseguido em alguma coisa, ou por alguém, ou por algo. O inimigo da nossa alma, ele quer a todo instante destruir a nossa vida. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus, essa é a nossa alegria. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, vida farta. Todos aqueles que praticam os princípios de Jesus serão fartos, diz o Senhor. Bem-aventurados, felizes são aqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça. Não é uma perseguição aleatória, uma perseguição sem sentido, mas a perseguição por causa da justiça que está dentro de você, dentro de mim, aquela justiça que vem de Deus, que é o amor, a fé, a misericórdia, a paz. Estes são princípios que devemos seguir e, meus amigos, vamos ser perseguidos por pregarmos a verdade, por vivermos de maneira diferente, seremos perseguidos. Mas Jesus diz: bem-aventurado é você que sofre a perseguição por causa da justiça. Feliz é aquele que sofre a perseguição por causa da justiça, porque você vai receber de Deus a recompensa. Todo aquele que assume uma identidade, todo aquele que assume ser diferente, ele tem que estar preparado para ser criticado, para ser perseguido, para ser caluniado, para ser apontado. Jesus decidiu ser diferente. O que aconteceu com Jesus quando ele decidiu ser diferente? Foi perseguido pelos grandes, entre aspas, foi perseguido pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos saduceus, por Herodes, por Pilatos, pela Suprema Corte de Israel, pelos ricos e tribunos. Jesus foi perseguido por causa da justiça de Deus que estava nele. Se Jesus foi perseguido por todos os homens do seu tempo e ainda pelo diabo, quem dirá nós, eu e você, se praticarmos a justiça? Também receberemos sobre nós a mesma perseguição. Porque a justiça, a verdade, o evangelho, o amor, traz perseguição. Os apóstolos foram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida, e muito perseguida, porque praticava princípios, justiça. E Jesus diz: felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque eles receberão o reino de Deus. A igreja primitiva recebeu a recompensa porque foi perseguida, e ela foi perseguida porque pregava a verdade. A igreja contemporânea também foi perseguida porque praticava princípios e vivia a justiça de Deus. Entenda uma coisa: você que é cristão, você que pretende ser cristão, você tem que estar preparado, com seu entendimento aberto, que a partir do momento que você pratica a verdade, que você decide viver de maneira diferente,
dos padrões do mundo, seguindo agora o novo padrão, o padrão de Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser mal falado, você vai ser mal visto por muitos, mas você vai ser feliz. Por isso que Jesus está dizendo para você, bem-aventurado é aquele que sofre a perseguição por causa da justiça de Deus, porque ele receberá o reino dos céus. Eu almejo o reino de Deus. Você almeja o reino de Deus? Então Deus, ele vai te dar o que você precisa. Jesus continua pregando no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e ele diz no seguinte versículo, versículo 11, bem-aventurados sois vós, nós, todos aqueles que praticam a justiça, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. É por isso que nós temos que viver com a consciência de que Jesus está conosco até o findar dos dias. Porque ele diz, felizes são aqueles que sofrem a perseguição por causa da justiça. E ele diz mais, bem-aventurados, felizes são aqueles quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós por causa de Jesus. Jesus diz, exultai-vos, alegrai-vos, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa, é grande o vosso galardão nos céus. Essa é uma promessa de Deus para você. Essa é uma promessa de Deus para mim. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele que decide ser uma pessoa diferente. Decida ser diferente. Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus envolve amor, paz, alegria, ter compaixão, ser misericordioso, ter o entendimento de que quando eu praticar todos esses princípios, eu vou ser perseguido. Vão me ver com outros olhos, vão me ver diferente. O sistema, o mundo não vai me aceitar, porque a minha diferença é Cristo. Quando eu carrego Jesus, o Espírito Santo em mim, não são todos os lugares que agora eu vou me encaixar, que vão servir para mim, porque agora eu vivo um padrão diferente. É o que Jesus está dizendo nesta noite, através da sua palavra. O maior sermão de Cristo. Verdades poderosas que transformam vidas. Jesus pode transformar a tua vida e a tua história. Ele quer que você seja uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, uma pessoa que pratica princípios,